Olá pessoal, eu não tenho palavras hoje para poder expressar a minha satisfação e emoção de poder partilhar com vocês um assunto que desde que o Sintonia entrou no ar há 3 anos quase, as pessoas me pedem, eu queria, porque eu me beneficiei disso. Nós vamos estar falando hoje de constelações familiares. E você vai aprender a conhecer qual é o benefício que pode ser na sua vida com isso. Eu sou suspeita, porque eu já fiz, assim, nesses últimos 10 anos, eu devo ter feito umas 3, 4. Realmente mexe com a vida da gente. Mas quem sou eu para explicar o que é isso? Eu vou deixar a minha convidada, Bel Rodrigues, que vai nos explicar, mas antes dela começar a falar, ela só vai dar um oi. Naquela câmera, fala um oi para os nossos internautas, Bel. Olha lá. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com a Beth para falar de um assunto tão especial que é as constelações sistêmicas, constelações familiares. Prazer é meu. E eu queria aproveitar para mandar um abraço pro Wolf, que eu sei que você está nos vendo aí, viu? Obrigada de prestigiar. E que bom, né, a gente poder conviver com isso. Fico muito feliz por você, viu, Wolf? Muito bom. Quem é Bel Rodrigues? Para falar tudo isso aqui, hein? Ela foi fundadora, a fundadora da Faibel Consultoria Empresarial. No decorrer vocês vão saber do que se trata. E Faibel, Escola do Pensamento Sistêmico. Também você vai explicar pra gente o que é esse sistêmico. Psicóloga, psicoterapeuta, coach e especialização em psicodrama, psicologia do trabalho, abordagem transpessoal e pensamento sistêmico. Nossa, preciso aprender tudo o que é isso. Ela tem apenas 30 anos de experiência na área clínica e organizacional. E ela, eu tenho a satisfação de dizer, foi uma das pioneiras em constelações familiares no Brasil. E ela esteve pessoalmente com o Beringer, que é o criador dessa técnica, que depois vamos saber como é, e dá cursos por todo o Brasil. E parece que mais de 2.500 pessoas já passaram pela mão dela e transformaram suas vidas. E é essa oportunidade que eu trouxe hoje para vocês aqui. O Bel, conta para o nosso internauta como é que você teve acesso, você descobriu a constelação familiar. Então, lá pelo ano de 2000, eu participei de um evento, né, aqui em São Paulo, e era um evento com o Bert Hellinger. O próprio? Né, o próprio, isso. Tinha mais ou menos assim umas 400 pessoas no auditório e eu fui assim um pouco desavisadamente, assim, fui conhecer o trabalho. Não, não sabia. Mas assim, foi uma das experiências mais impactantes que eu tive ao ver aquela presença, um senhor já de mais de 80 anos. É mesmo? Quando eu conheci, ele já tinha mais de 80 anos. Ué, e ele está vivo? Sim, está vivo, com 90 e poucos anos. Que lindo! E vem de vez em quando ainda no Brasil. No Brasil. Poxa vida. Me avisem. É um dos poucos países que ele ainda visita, porque hoje ele já está velhinho. Mas em 2000, 17 anos atrás, né, ele vinha com mais frequência. E aí, assim, eu vi ele fazendo um atendimento de uma pessoa. Constelar ali no grupo? Isso, exatamente. Tinha um auditório com 400 pessoas e 400 pessoas, mas algumas eram trabalhadas. Não são todas que são trabalhadas nesse trabalho das constelações, né? Mas ele atendeu uma pessoa que chegou com anorexia. Tá. E assim, eu vi num dia e eu fui ficando impactada por aquele trabalho. E a gente vê a transformação profunda que a pessoa que continuava ali depois do trabalho aconteceu. No dia seguinte, a gente não reconhecia ela. Ah, você está brincando? Mas verdade, o que ela mudou? Verdade. Você olhava para ela, parecia que ela tinha ganhado cor, vida, parecia que tinha engordado. Que lindo! Foi tão impactante que ao invés de eu ficar eufórica com o trabalho, eu fui ficando mais silenciosa, porque aquilo foi absorvendo. Como psicoterapeuta que eu sou, eu fui assim, ficando quieta para absorver mais a grandeza desse trabalho, que era o trabalho das constelações, e que depois, né... Você adotou, pelo visto, né, Bel? Porque agora você tem até aqui, o Faibel, Escola do Pensamento. Exatamente. Você dá cursos, né? Isso é importante, porque na vida da gente sempre tem um momento que é uma virada de chave, né? Você, como terapeuta, você já tinha tudo na mão para poder continuar, né? Então, agora que você já contou como ela surgiu, conta para o nosso internauta o que é realmente constelações familiares, que agora a gente chama de
Constelações sistêmicas. Por que teve essa mudança de nome? Né? É diferente? Então, quando a gente diz constelação familiar, a gente está falando assim de trabalho especificamente na área pessoal, familiar, questões clínicas. Todas têm essa questão da ancestralidade, né? Mas, quando a gente fala constelações familiares, a gente está falando que são pessoas que vão trabalhar questões pessoais que necessariamente vão para a sua família, para o seu sistema familiar. Tá. Quando a gente fala constelações sistêmicas, gente, isso é uma aula para quem está escutando. Quando a gente fala constelações sistêmicas, a gente está abrangendo muito mais outros sistemas além da família. Por quê? Porque o trabalho das constelações, ela se expandiu, né? Começou há mais de 60 anos com Bert Hellinger. A mais? Nossa, sim, por que no Brasil demora tanto para chegar coisa boa, hein? Então, porque durante muitos anos, inclusive, ficou, pelo menos 15, 20 anos, ficou só com Hellinger, lá na cidadezinha do interior. Da onde? Da Alemanha. Alemanha? Ele é alemão. Ele era padre, né? Antes de se tornar terapeuta. E então isso se expandiu com outras áreas, né? A área da educação, a área empresarial. Outro dia teve um programa na televisão, você chegou a ver? Sim. De constelações em empresas, né? Depois eu queria que você também ajudasse a falar. O que apareceu na televisão, que foi no Fantástico, que a maior parte viu, é do direito sistêmico, que é das constelações aplicadas ao direito, né? As questões de litígio, de sociedade, de família. Família que briga pelas posses, né? Pela até posse, né? Pelo direito da separação dos filhos, muitos problemas, né? Que acontece. As constelações sistêmicas hoje, aplicada nesse caso ao direito, pode ajudar. Sim, sim. No caso das constelações familiares, ajudam pessoas e famílias. Se eu falasse assim, a constelação tira os nós da vida de uma pessoa e sua ancestralidade, está muito errado? Pode ter sentido isso? É nó que a gente tem na vida? Que nó você dá? A gente pode falar que é um nó, mas o Bert Hellinger, que criou, chamou de emaranhamento. Emaranhamento, bacana. Então, assim, comumente a gente diz que é um nó, mas imagine que na sua rede de relações existe como se fosse uma rede mesmo, né? Uma assim, tela, tela de interconexão, né? Não tem aqueles pontinhos, aqueles... Né? Se ligam, né? Que se ligam, as interconexões, o emaranhamento é um grande nó nessa interconexão. Entendi. E como foi que o Beringer chegou nesse nome constelação e nessa conclusão que ele tirou que funcionaria, né? Acho que foi muito mais pela experiência dele, né? Que ele atendia as pessoas depois de ser padre. Depois que ele deixou de ser padre, ele foi fazer o quê? Ele foi ajudar as pessoas, ser talvez um conselheiro. Tá. E aí foi estudar várias linhas da psicologia, muitas abordagens ele estudou. E aí depois de talvez alguns anos de estudo e de atendimento, ele sintetizou com esse nome inicialmente de constelações familiares. Depois se expandiu com outros profissionais trabalhando e aí deu-se o nome de constelações sistêmicas. Então, quando a gente diz constelações sistêmicas, a gente está falando de uma maneira muito mais abrangente do que sua família. Constelações familiares. Entendi. Mas, normalmente, muita gente hoje se beneficia muito com questões familiares e pessoais. E, por exemplo, falando da constelação familiar, como é que ela funciona na pessoa que vai ser constelada num dos seus... Quando você constela, não chama de curso, né? Porque o curso é o que você ensina. Exatamente. E você tem quando você constela as pessoas. Isso mesmo. Qual é o processo? O que vai acontecer? Ela dá uma queixa, ela reclama? O que é? Tem algumas formas de trabalhar com as constelações. Você pode trabalhar em grupo, que muitas pessoas trabalham em grupo, eu trabalho em grupo também, mas tem formas de trabalhar individualmente, assim como nós estamos aqui. Sim. E aí a gente trabalha com os bonequinhos, sabe bonequinhos Playmobil? Sim. Tem gente que não quer se abrir, né? Não quer se abrir num grupo. E aí então ele vem para ser atendido pessoalmente no consultório, e aí no consultório você pode atender com os bonequinhos. Mas funciona igual? Funciona igual. Porque daí não tem energia, o pensamento geral. Tem? Porque daí a gente está falando de algo, um fenômeno que acontece nas constelações, que é o campo de informação, a memória do sistema que chega.
através dos representantes, que a gente chama no grupo, e no consultório chega esse campo, essa memória ancestral chega através dos bonequinhos. Nossa, que interessante! É muito interessante. Muito eu, bacana. inclusive, faço, às vezes, totalmente oculto para o cliente, e ele nem sabe a pessoa ele que nem você tá... sabe quem está sendo representado, e ele faz o movimento que é da alma da família dele, que é essa ancestralidade, ele traz e elucida as raízes das questões que ele está trabalhando. É muito interessante. Eu fiquei bastante impactada quando eu fiz uma das constelações, você é testemunha, né? Que eu saí com um irmão debaixo do braço, né? De uma das constelações. Eu fui lá tratar algo assim, familiar. Aí, de repente, a pessoa que eu tinha colocado comigo foi ficando de lado e surgiu meu pai. Meu pai era muito família, tá, gente? Eu tinha 3 ao mesmo tempo. E eu não tenho o menor constrangimento, porque para mim, hoje, isso é uma bênção. E aí entrou meu pai com filhos que ele teve e que eu não conhecia. Então foi maravilhoso, porque uma constelação familiar me trouxe um grande irmão, que é o Roberto Godoy, que mora lá em Piracicaba. Então, para mim, funcionou muito, inclusive outras, né? Agora, qualquer pessoa pode fazer constelação ou tem pessoas específicas com casos específicos? Não. A princípio, qualquer pessoa que tenha uma questão que é difícil, pessoal, profissional, empresarial, de sociedade, qualquer questão ela pode ser trabalhada com constelação. Aí o que a gente faz, né? Nós como que somos preparados como facilitadores de constelações, a gente vai ver se aquela questão que a pessoa está trazendo tem o que a gente chama de raiz sistêmica. O que significa isso? Significa que aquela questão está ligada a acontecimentos do passado desse sistema, ou da família, ou se for profissional, a história profissional dela, né? Tá. E aí, o que faz a constelação? Ela ajuda a explicitar de onde vem, qual é a raiz do problema que a pessoa está E que vem do passado, que não é o dele, mas de parentes. Às vezes de geração até... Hellinger diz, gente, que até 7 gerações os acontecimentos atuam sobre nós, imagine. Nossa, então, está reverberando. Isso, E atua de que maneira, Beth? Como força negativa. Claro. Né? As forças positivas também atuam sobre nós, mas essas a gente nem percebe. Porque parece que as pessoas gostam mais de falar do que é ruim do que é bom, né? E é o que nos atrapalha, né? Mas muitas vezes a gente acha que é a gente que está criando esse problema, ou que a gente é vítima do destino. E muitas vezes não. É porque a gente está ligado a questões do passado de desordem, que o Bert Hellinger chamou de emaranhamento, que atua sobre nós de uma maneira nefasta. Significa o quê? Maneira nefasta significa que, por mais que eu tente, eu quero seguir, eu não consigo. Às vezes um acontecimento que se repete, sabe, assim, com os avós, com os pais, acontece com a gente, e a gente vê acontecendo com os filhos. E não entende por quê, né? Por que repete tanto? Quando você faz uma constelação, você vai puxando a raiz, assim, como se puxasse um novelo, até achar lá onde aconteceu. Desemaranha. Desemaranha. O que é desemaranhar? A hora que a gente descobre o que está fora de ordem, existem possibilidades, assim, existem rituais de cura que possibilita retomar a ordem daquele sistema. Mas aí você pergunta para mim, Beth, mas como? Se aconteceu lá no passado, como é que vai ajudar agora? Como? Esse que é o fenômeno das constelações. A gente acredita que tudo isso acontece num campo onde essas forças atuam, mas não é um campo de passado, presente e futuro. De algo que acontece aqui não acontece lá no Japão, né? É muito mais assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ligado, né? E ligado, e interligado. Então, a hora que a gente retoma a ordem do sistema, todos se beneficiam, energeticamente falando. Quer dizer que não é só a pessoa que foi constelar, isso vai reverberar na família próxima, no caso, presente. Nas pessoas envolvidas naquele tema, naquela questão, todos vão se beneficiar, mesmo que as pessoas, inclusive, nem saibam disso. Às vezes acontece,
Já aconteceu casos que você mesmo descobriu um irmão, mas tem pessoas que descobrem, por exemplo, que são adotadas e não sabiam. Nossa. Pessoas que não são filhos legítimos daquela Mas família. isso vai fazer bem para a pessoa ela descobrir? Então, aí ao descobrir, é quase como se tivesse um peso dentro dela e causasse o mal para ela. Não saber, né? Não saber esse segredo. Quando se revela, ela vai em busca da história, da verdade, e isso traz paz para ela. E às vezes o que estava impedindo começa a fluir. Entendi. Pessoas estão alguns anos sem arranjar emprego, fazem a constelação, ele vê, descobre, a gente vê de onde vem isso, qual é a raiz. Deixa a hora que ele coisa. Percebe isso... O que eu acho interessante é que você não vai lá fazer a terapia. Você chega, senta assim como nós estamos aqui, tem um grupo de pessoas, você vai falar uma queixa rapidamente e a Bel aí dá uma... Não é programada, você faz algumas questões para você se direcionar. Perguntas sistêmicas. Perguntas sistêmicas, que ela estudou para isso, né? E aí vocês não têm ideia como o inconsciente coletivo atua nas pessoas. É surpreendente. Dá um exemplo assim do que pode ter acontecido lá atrás e pode se repetir aqui com relação à bebida, droga. O que pode acontecer? Então, eu vou contar sobre aquele caso que eu falei no início da moça que tinha anorexia. Tá. Né? Então, isso foi o trabalho que eu vi o Hellinger fazendo que mais me impactou, que eu inclusive conto sempre essa história, né? Quando ela chegou assim, sabe uma pessoa que tem anorexia, para as pessoas que não tem luz, né? Ela não come, então ela é pele e osso, né? Ela não tem cor, né? O trabalho começou e foi colocando, a gente vai colocando representantes, né? Para trazer a ancestralidade dela. E ela estava ligada por amor. Uma lealdade sistêmica, a gente chama lealdade sistêmica, ela estava ligada a duas tias-avós que tinham se suicidado. Nossa, as duas tinham se suicidado? Duas tinham se suicidado. E ela não comendo, ela estava repetindo, eu ia se matar, né? Exatamente. Nossa. Como se, assim, ela, ao ver que aquilo que está acontecendo com ela está querendo ir embora, acompanhando as tias-avós na morte, mesmo que que ela não tivesse conhecido, mas ela sabia da história, ela se conectou por amor a essas tias, pelas razões talvez do suicídio. Ficou anorexica. E aí ela se ligou também para seguir na morte. E aí o que faz a constelação nesse caso? Desconecta o destino das tias ao destino dela, que é isso que faz o benefício. Quando a gente tem essa lealdade sistêmica, a constelação possibilita, assim, desmanchar essa lealdade que faz mal para as pessoas. E aí, aquilo que é do passado, que não pode ser mudado... Pertence ao passado. Pertence ao passado. E a pessoa fica livre para viver o próprio destino dela, viver com alegria, com toda a potencialidade. E você teve notícia dessa pessoa depois? Ela se curou? Essa especificamente não, mas eu atendi também anorexica, assim, que depois eu tive notícia que ficou bem, retomou a vida, o trabalho, começou a se alimentar e seguiu a vida. Que bacana. Porque algo assim aprisiona a pessoa num problema. Lógico. Por exemplo, se uma pessoa hoje bebe, estaria redimindo um antepassado, porque não é só pai e mãe, como você falou, é ancestralidade. Está toda a família reunida, né? Isso. Então, bebida, droga, drogas. Por exemplo, uma pessoa que não tem filho, tem alguma ligação... Que não consegue ter filhos. Que não engravida. Né? Sim, dificuldade de engravidar também. Nossa, temos muitos casos de casais que tinham dificuldade de engravidar e depois constelaram e hoje estão com seus filhinhos, seus bebezinhos por aí. Ai, que lindo! Você é madrinha de coração, né? Temos depoimentos, inclusive, em reportagem feita, tudo de casais que só conseguiram engravidar depois que fizeram a constelação. Tiraram o emaranhado, que provavelmente estava ligado lá atrás, né? Exatamente. Porque a pessoa na constelação, ela
vê ao que ela está ligada e ela se desliga daquilo que não é bom para ela, né? É muito bonito. Não, e é emocionante a constelação. Se vocês sim, podem estar meio precavidos para não fazer, assistam uma constelação. Isso. Bel, fala para o nosso internauta onde pode fazer contato com você, você tem um site para poder te procurar e conhecer a constelação. Pode falar para eles ali. Então, hoje, né, o nosso trabalho acontece na FIBE, Escola do Pensamento Sistêmico, que é a escola que agrega todo o trabalho das constelações. Fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Você quer que eu fale o telefone e o site também? O site é www.faybel, F-A-Y-B-E-L. Bel, que é o nome dela. .com.br. Esse é o site. Qualquer pessoa pode entrar lá e tem todas as informações sobre constelações, sobre os outros trabalhos também que eu faço, que é de consultoria, coach e de psicoterapeuta também. O telefone de lá é 3586-3500. Esse é o telefone fixo. Nós já voltamos aqui. Eu não quero intervalo hoje, viu, produção, amigos queridos? Porque eu estou achando tão interessante esse assunto, eu só vou pedir para passar agora o BBB, que é um quadro que eu tenho no YouTube, que vai aparecer agora ali, que eu, assim, pocket vídeos de 30 segundos, 40, que eu sempre abordo um assunto. E esse de hoje, eu acho que eu estou falando de uma coisa que eu aprendi com um alquimista que veio aqui, chamado Alcides Meliado Filho, e foi muito útil para mim, falando dos 4 verbos. Você sabe quais são os 4 verbos? Ele vai passar para você. Acompanhe. Olá, mais um BBB, Bete, Brilho e Batom, sempre com boas notícias. Hoje eu vou comentar um aprendizado que eu tive com o alquimista Alcides Meliado Filho. Num dos meus programas Sintonia, ele falou sobre os 4 verbos. Sabe quais são? Querer, saber. Se você quer, você sabe. Se você sabe, você quer. Não adianta querer e saber e não ousar. Então nós precisamos querer, saber e ousar. E o 4º verbo, esse pra mim, Beth, é o que mais pega, mas eu tenho me esforçado, é o calar. Sabe por quê? Calar. Quando você comenta o que você quer, o que você sabe que você está usando, a energia se espalha, não fica concentrado naquilo que você está atuando. Então, só comente depois que você tiver conquistado, realizado, feito. É uma boa dica? Lembrando os 4 verbos, querer, saber, ousar e calar. Ó, tchau. Confesso para vocês que o querer, o saber, tiro de letra, ousar é comigo mesmo. Agora, calar eu estou exercitando. Pense nisso. Voltando aqui, eu estou com a Bel Rodrigues, uma querida, com quem eu fiz várias constelações e ela é master de constelação, é referência no Brasil. Já constelou mais de quantas pessoas, Bel? Mais de 2.500. Mais de 2.500. E eu estava perguntando agora há pouco sobre, por exemplo, alcoolismo, se o alcoolismo tem, assim, cura, se alguém é alcoólatra. Tem alguma coisa a ver com a ancestralidade? Então, em geral, o alcoolismo e as drogas, também as doenças psíquicas, todas são... Porque se fala pessoa meio... Isso, pessoas com problemas mentais, esquizofrenia, psicoses. É mesmo, é? Tudo isso está ligado a acontecimentos muito nefastos no passado. Sabe assim, as guerras? Sim. Todos os imigrantes que vieram e que sofreram as guerras, o que os índios sofreram aqui, o tempo da escravidão, tudo isso são considerados acontecimentos nefastos que atuam ainda sobre todos. Então, o alcoolismo, as drogas e as doenças psíquicas, elas estão muito ligadas a esses acontecimentos graves. Então, em geral, quem tem muita gente assim na família, tem muita indicação para fazer a constelação. Porque, de alguma maneira, a pessoa está indo embora, está ligado a algo muito grave que aconteceu no passado. É como se tivesse um grilhão na perna, segurando lá atrás e deixa caminhar para frente. Essa é a sensação que eu tenho. E o álcool e a droga, elas são maneiras, e essas doenças, como eu falei, anorexia, até muitas vezes... Esquizofrenia também? Também,
tudo. E tem cura? Você tem relato de gente que se curou com isso? Assim, quando a doença psíquica está muito fortemente instalada, o que acontece, assim, cura completa não é possível, porque já está muito instalada a doença. Mas o que acontece é prevenir para as próximas gerações não acontecer isso. E as pessoas doentes, elas conseguem um pouco mais de paz, mesmo continuando doente. Esse fato eu não conhecia. Quer dizer que a constelação ela pode reverberar na geração futura? Claro, se você não cuida, a tendência à repetição nas próximas gerações é grande. Então, tem gente que faz a constelação para prevenir as doenças, os problemas para os seus filhos e para os seus netos, entendeu? É possível. Uma outra pergunta que eu me esqueci, você já comentou, sobre o aborto. A pessoa que tem um aborto, pode ser que futuramente alguém daquela família também vá sofrer um aborto? Isso é muito comum? Não. Sofrer o aborto? Não. Mas repetir o que aconteceu com a mãe, uma filha, um filho, também pode acontecer. Mas o resultado mais ruim para quem faz o aborto é que os descendentes, às vezes, sem saber que houve os abortos, eles ficam ligados aos filhos que não puderam nascer, e aí, de alguma maneira, eles querem também ir embora por amor aos irmãos que não puderam nascer. Nasceram. Que bacana. Então, essa parte do aborto, ela é muito, assim, se cura e se cuida muito com as constelações. Que bacana. Porque tem muitos problemas que estão ligados aos abortos que os pais fizeram. Isso é muito comum. Puxa vida, quer dizer que aborda tudo, né, gente? Não é especificamente um problema. A constelação familiar é muito abrangente, né? Quantas sessões de constelação são necessárias para que se chegue à cura? Tem um limite? Ou tem um não limite? O que acontece? Uma constelação, você deve fazer uma vez só e depois deixar que o campo atue sobre o campo energético da família ou da pessoa. O Hellinger, inclusive, ele diz assim, pelo menos 3 anos uma constelação atua sobre o seu sistema. 3? Eu pensei que fosse 1. 3. Nós é que possibilitamos que a pessoa possa fazer, depois de 1 ano, uma nova constelação com um novo tema. Porque tem gente que faz uma que quer fazer daí 3 meses. Não pode, né, Bel? Não tem que esperar, né? Exatamente. Quem trabalha direitinho com as constelações sabe disso, que constelação não é que nem psicoterapia, que você vai lá e toda semana trabalha. Entendeu? Então, às vezes, uma constelação tira o mal com a mão. Tem muitos casos. Uma só? Uma só. Que bacana. Eu vou te contar o caso de eu ter encontrado meu irmão. Uma só eu resolvi. Sim, mas imagine o caso de uma pessoa que tem depressão desde os 8 anos. Então conte. Uma moça de 30 e poucos anos que tinha depressão desde os 8 anos. E a gente pensa assim, uma criança com 8 anos com depressão é estranho, né? Aí a gente vai fazer a constelação e nesse caso também ela estava ligada a nesse caso era uma tia bisavó que tinha se suicidado. Ela viu que a depressão dela estava ligada aos motivos lá que fizeram essa tia bisavó... Nossa, distante, né? Se suicidar. Que ela nem conhecia, mas ela tinha ouvido falar, né? Ela saiu de lá e nunca mais teve depressão. Numa sessão? E por que eu sei disso? Porque ela relatou depois, ela voltou para contar. Né? Então, assim como esse caso, tem muitos. Às vezes, uma constelação tira o mal com a mão. Mas, às vezes, demora um tempo para a pessoa ir... Os meses necessários para ir acalmando, né? Mas o principal benefício de uma constelação é que a hora que você vê ao que você está ligado, você muda a imagem interna que você tem sobre aquela questão. E isso já faz uma grande diferença. Sem dúvida. E pode constelar, assim, a mesma família, pai, mãe e filho, numa mesma constelação ou não é indicado? Depende. Se a constelação for trabalhar a família, é bom que todos estejam juntos. Mas se há uma constelação que vai, por exemplo, constelar a relação do pai e da mãe,
Então, não é bom que os filhos estejam presentes, tá. entendeu? Entendi. Então, tem algumas ordens que a gente chama ordens da Não, ajuda. e é bom porque você está esclarecendo, porque às vezes Claro. é aquela coisa, né? Tem gente que vai lá, faz um cursinho de PNL, Programação Neurolinguística, daí já manda fazer o cartão e já se acha capaz de fazer esse curso. É a mesma coisa de constelação, né? Deve ter muita gente que passou a fazer, mas não tem esse embasamento que você está nos mostrando aqui, né? Com certeza. Isso Uma outra pergunta. Alguém pode constelar uma outra pessoa sem que essa pessoa vá à constelação familiar? Então, você está fazendo perguntas que têm a ver com as ordens da ajuda, que a gente dá, inclusive as ordens da ajuda. O que é ordens da ajuda? É uma matéria que a gente dá na formação para quem está interessado então, tá em bom fazer que eu o tô curso. perguntando? Tá ótimo as suas que perguntas. Bom, adorei. Porque, olha, quando você pergunta, eu falo ordens da ajuda, o que a gente pode e o que a gente não pode ajudar. Às vezes a gente quer ajudar, sabe aquele salvador da pátria que quer ajudar todo mundo? Ele acha que pode ajudar. Aí vem você e fala assim, eu quero constelar o meu cunhado. Tá. Porque o meu cunhado está com esse problema. E aí você fala, mas ele é casado com a sua irmã? É casado com a minha irmã. E a sua irmã não viria? Ela nem conhece. Papapá. Se eu atendo o seu pedido de constelar o seu cunhado, você vai estar entrando no lugar de quem? Da sua irmã. Verdade. Pode dar problema isso. Então não pode. Não. Você tem que pode... ser uma ligação mais direta. Exatamente. Venho constelar meu filho, ou vim constelar meu pai. Pode ser. Irmão. Os pais você não pode constelar porque você é filha. Tá. Mas você pode constelar os seus pais, os seus filhos. Os filhos. E o irmão, pode? Irmãos. Por exemplo, digamos que dois irmãos briguem, porque não tem caso. Tem. Que desde que é pequenininho briga. E briga. Depois briga por causa de negócio, briga por causa de dinheiro. Uma pessoa pode constelar esta relação assim, meio litigiosa sem que os dois envolvidos estejam? Se ela for mais nova do que eles, não. Porque ela é pequena para constelar os irmãos. Tá, olha só que interessante. Agora, se ela for mais velha, aí ela pode. Entendi. Porque ela vai constelar os irmãos mais novos. Isso é que tem a ver com o que eu disse, assim, a gente vai ajudar, mas a gente tem que ver como a gente vai ajudar isso dentro de uma ordem. Porque senão, imagine um casal que vem constelar só a mulher ou só o marido. Aí você faz a constelação, aí como que você vai partilhar a experiência com o marido ou com a esposa? Eu posso criar um problema para você. Você vem, constela e eu crio um problema para você lá em casa. Certo. Porque você vai chegar lá e vai falar, olha, eu fiz isso. Aconteceu isso? Isso daqui, você não estava lá. E ele fala, mas como você vai lá resolver uma questão que é nossa e que eu não estava lá junto? Entendi. Entendeu? Mulher adora fazer isso. E você recomenda que não, né? Mulheres. E o Hellinger diz assim, mulheres adoram resolver o problema de casal, mas eles Mas tem que ser o casal, né? No caso, tem que encomendar do casal. O casal. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que na primeira constelação que eu fiz, foi em 10, 12 anos que eu te conheço, não fiz assim em seguida, que me marcou, e isso eu repito para as pessoas que estão às vezes assim, com alguma questão, porque eu tenho uma mania, né? Eu não sou coach, não sou psicóloga, mas eu acabo querendo ajudar. Me corrige, que a constelação tem 3 premissas, não sei, básicas, né? Do amor. Chama ordens do amor. Vamos ver se eu aprendi direito. Uma seria respeitar quem vem antes. Isso, a precedência. Os mais velhos têm que ser respeitados, né? Isso. Equilíbrio entre o dar e receber. Tá certo? Isso mesmo. E o terceiro, inclusão. O direito de pertencer. Que foi o que aconteceu, que eu incluí meu irmão. Seu irmão. E sabe uma coisa que aconteceu muito interessante? Depois que eu incluí meu irmão nessa constelação que eu fui lá e conheci, baixou o santo e eu passei a compor. Eu sento no piano, o que você quiser, eu fiz um CD inteiro. Que legal, Beth. Depois que eu conheci meu irmão, foi assim, logo em seguida, faço a letra, faço a música, e eu tô muito feliz com isso, porque eu não tinha essa capacidade antes. Que legal. Então, o fato de eu não ter incluído meu irmão, porque um já tinha incluído, né? Esse segundo irmão que eu não conhecia, eu fui conhecer, ele tinha 52 anos, abriu uma criatividade que eu desconhecia. Não é o máximo? É isso. Então eu estou dando meu depoimento, não é para roubar seu espaço, é para agradecer. Sim, mas isso é um dos benefícios da constelação, isso que você está contando, entendeu? Que desperta potencialidades. Isso, à medida em que você cura algo que está fora de ordem dentro de você, você fica mais livre para
expressar o seu potencial, para que você veio fazer aqui na vida. E aí a criatividade desabrocha. Mas, ó, eu achei muito interessante, gostei muito. Bom, deixa eu ver o que mais eu quero saber. Por exemplo, pessoas que têm litígio numa empresa, pode ser primos, irmãos, eles estão também redimindo na área de negócio, de trabalho? Quando é uma empresa familiar, em geral, os problemas familiares, eles vêm para a empresa. Eu sou consultora e todo mundo que está assistindo sabe, quem é consultor e coach sabe o quanto as questões familiares vêm para a empresa, especialmente empresas familiares, né? Então, é preciso que a família cuide do seu sistema para que isso não recaia sobre a organização familiar. Né? E muitas vezes, exatamente porque tem problemas familiares, as empresas não têm chance, porque os problemas da família, eles se repetem na empresa. Então, às vezes você começa a fazer uma constelação de empresa e vai fazer a constelação da família. Mas às vezes você começa na constelação da família e vai para a empresa. Não, faz uma constelação e depois vai fazer constelação dentro da empresa também. Porque pode ser feito. Você isso, vai pessoalmente em empresas dar constelações? Eu sei como é que você fala fazer constelação? Hoje, as empresas vêm até a Fábio, né? Por quê? Porque eu atendo em grupos fechados, então a empresa vem e eu... Você trabalha com os colaboradores? Não, os líderes, em geral, são os líderes que vêm, os gestores, os sócios, são aqueles que têm poder de decisão dentro da organização. E também tem tido bastante resultado? Sim, toda semana eu atendo alguma empresa que faz constelação para entender e para decidir coisas importantes sobre o seu futuro. É muito bom saber disso, viu? E eu fico feliz de poder estar partilhando isso aqui. E eu queria agora prestar uma homenagem para você e para você que está aqui com a gente. Obrigado, viu? Muito obrigada por você estar aqui. E também é consteladora. É consteladora, né? Tá vendo só? Prazer, viu? Eu vou oferecer para vocês uma música que eu fiz. Não é só para mulher, serve para todo mundo, mas eu me refiro em nome das rosas, não rosa flor, rosa mulher, né? E ela se chama Em Nome das Rosas, vai falar de mulher que luta, que ousa, que vence, mulher calada, mulher contida, mulher safada. E essa foi uma das músicas que eu consegui compor depois que eu conheci meu irmão. Você vai ver, por isso que eu trouxe ela hoje aqui pra você. Vamos lá? Em Nome das Rosas. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que um chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. E aí, vocês gostaram da minha música Em Nome das Rosas, que fala da mulher? O que você achou, Bel?
Olha, eu achei... Primeiro que eu já conhecia essa sua música. É mesmo? Já conhecia, já ouvimos, eu e o Wolf, mas eu achei legal que você tenha feito essa homenagem à mulher, né? Porque, assim, tema do feminino e do masculino é muito comum no trabalho das constelações, né? Tratar então, o feminino? Do feminino especificamente, né? Porque, às vezes, as mulheres têm questões com o seu feminino. E os homens têm questões com o seu masculino. O feminino traz a prosperidade para a vida da gente. E o masculino traz força. E quando nós temos esses problemas atrás de polaridade, a gente tem problemas com prosperidade, com força. Isso acontece muito. Então, nós, uma vez por ano, a gente faz um workshop temático, que a gente fala, né? Um mês, né? Porque eu faço workshop todo mês, mas um mês do ano a gente atende só questões do feminino. Ai, deve ser lindo. Quando vai ser isso? Tem ainda? Agora, dia 15 e 16 de setembro. E dá tempo de se inscrever ainda? Acho que agora não tem mais vaga. Não magoei, viu? Não, tem fila de espera. Tem fila de espera? Mas você vai tratar só o feminino. E quando você vai tratar só o masculino? O masculino é no mês seguinte, em outubro. Que bacana. Isso é muito bom. E aí, as pessoas que têm questões com o feminino, participar desse dia também recebe os benefícios das constelações. Então há a possibilidade de participar. Participar, mas não constelar. O que a gente diz? Quando a pessoa que vai constelar, significa que ela vai trabalhar o tema dela, a questão dela. E os outros vão participar. Eles vão participar aderindo, né? Porque Isso. É a sua contribuição, não é? Só que quando a gente participa, eu digo assim, as pessoas pegam carona. Sabe? É verdade. Quando a gente entra para trabalhar junto, a gente pega carona. Ou seja, estando lá, naquele campo de cura do feminino, todo mundo que estiver lá vai cuidar do feminino na sua vida, vai ser beneficiado. E no masculino, que é em outubro, também, homens e mulheres que têm esse problema com o masculino, aí também pode se beneficiar em outubro. Eu fiz uma chamada assim, para convidar as pessoas para seguirem esse programa, porque eu achei que seria, que é de grande ajuda. Constelações familiares que podem, deixa eu ver como é que é aqui, podem ajudar para que o amor dê certo. Como é que é isso? Me explica. O amor é a base de tudo. Sem Por dúvida. isso, Hellinger disse, ordens do amor, né? A desordem significa que o amor, de alguma maneira, foi interrompido. Ali, nós não estamos falando só o amor conjugal de homem para mulher, nós estamos falando do amor de uma maneira muito mais ampla. Sim. Então, quando a gente constela, significa que a gente recupera o amor que um dia foi perdido, interrompido, quebrado, bloqueado, injustiçado, seja lá o que aconteceu. Então, para que o amor dê certo nas relações familiares, nas relações filiais, nas relações conjugais, nas relações de sócio, de parceria, de relacionamentos de uma maneira geral, até com o planeta, o amor pelo planeta, pelos animais, pelos seres vivos, se a gente resgata esse amor mais amplo, tudo dá certo. As coisas começam a dar certo. Exatamente. Nossa, é muito emocionante isso, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência na minha casa. Meu pai e meu tio eram inimigos. Não podiam se ver. Sim. Isso, certamente, eles estavam redimindo lá atrás, né? É que meu pai já morreu faz 30 anos, não vai dar para tratar. Mas pode acontecer futuramente. Se não de for irmãos, cuidado, de primos não se dar, irmãos. Se não for cuidado isso, vai reforçando o conflito, vai reforçando, ficando cada vez mais forte, até que dois irmãos nascem numa mesma família, às vezes não são dois dão. primos e não pode um ver o outro. Então, é sempre bom cuidar, né? Cuidar para não repetir a história. Isso repetição de história, né? Nos descendentes, Muito bom. E, por exemplo, você tem uma escola, você ensina as pessoas a fazerem constelações e elas precisam ter qual pré-requisito? Para fazer a formação. Para fazer a formação. Então, tem 3 pré-requisitos básicos, que não precisa ser psicólogo, como eu, né? Mas precisa ter um autodesenvolvimento. Uma pessoa, para trabalhar com constelação, não pode ser
uma pessoa que nunca trabalhou com ajuda, por exemplo, né? Então, tem que ser pessoas que já fizeram autodesenvolvimento, que já estão no processo já fizeram terapia, que já fizeram constelação, porque já resolveram também a sua ancestralidade e que tenham desenvolvimento espiritual também. Porque esse trabalho energético, ele atua muito nesse campo que a gente chama de campo espiritual. E se o facilitador não tiver um mínimo de desenvolvimento dentro dele, ele não vai fazer bem esse trabalho, entendeu? Sim. Então, são esses os pré-requisitos. Agora, se a formação acadêmica é advogado, se é professor, se é gestor de empresa, se é psicólogo, médico, fisioterapeuta, não importa. Tendo esses 3 pré-requisitos, trabalha com ajuda, tem autodesenvolvimento, tem desenvolvimento espiritual. Nossa. Essas são pessoas que são candidatas a fazer bem esse trabalho. Eu vou ter que me esconder aqui, porque você falou isso, e eu até que atendi aos seus 3 pré-requisitos, mas eu não posso inventar mais nada. Gente, ó, eu tenho que me segurar para não querer fazer esse curso de ser consteladora de jeito nenhum, viu? Não posso. Bel, perceba que já passou o nosso tempo, eu não fiz intervalo. Olha só, parece? Não, você falou, perceba, eu não percebi que passou. Passou, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui também gostaria até de fazer mais perguntas. Antes da gente ir embora, eu queria que você falasse da sua missão, que já está designada, a gente está vendo aí, mas fala um pouquinho a sua missão nesse planeta, nesse mundo que vivemos. Quando eu tinha 14 anos, eu assisti a primeira aula de psicologia na minha vida, e eu olhei para aquela aula e falei, eu quero ser psicóloga para ajudar o mundo a ser melhor. Ai, com 14 anos. 14 anos, que lindo! Desde então, essa é a minha trajetória. Nunca eu tive dúvida sobre isso como psicóloga, psicoterapeuta. Trabalhei em empresa, trabalho ainda com empresas e hoje trabalhando muito com constelações, que é um trabalho maravilhoso e que eu tenho certeza que esse é o caminho da minha tarefa. É mais do que missão, né? Muito lindo. E eu sou grata por você estar aí cumprindo a sua missão. Quanta gente passa por essa vida e nem se dá conta o que veio fazer aqui. É verdade. Não é verdade? Eu sempre faço esse apelo na minha palestra, então eu faço, porque a gente fala de karma, né? O meu karma é isso, é aquilo, então, mas ninguém pensa no dharma. O que é o dharma? A tua missão. Você já se perguntou qual é a sua missão nessa vida? Você veio aqui para dormir, acordar, reclamar, né? Comprar, vender, brigar, ser feliz? Não, você veio para algo maior. Hoje, depois que você for refletir sobre tudo que a Bel falou, lembre-se também de se perguntar se você está na sua missão. E agora, você vai dar uma mensagem que venha do teu coração para quem estiver aqui nesse momento nos seguindo. Nossa, assim, uma mensagem. Assim, ó, é bem de improviso, eu adoro. É uma provocação, né? É verdade. Deixa eu pensar um pouquinho, então. Fica à vontade. Então, para quem, muitas pessoas que acho que já conhecem constelação e outras que não conhecem, né? A principal mensagem que eu gostaria de dar é: nunca abandone-se de si mesmo. Significa que a gente se abandona muito, né? A gente vai ser o que os pais querem, o que os avós querem, o que a família quer, depois o marido quer, o que o marido quer, depois o que os filhos querem, e a gente se perde de nós mesmos, né? Então, a minha mensagem, as constelações ajudam muito a gente a se encontrar. Apropriar-se, né? Apropriar-se e, assim, não se deixar abandonar-se. Muito boa. E, ó, por isso que nós temos uma baita afinidade, porque eu costumo dizer assim, se você não lidera, você será liderado. Se você não se conduz, você vai ser conduzido. Se você não faz as suas escolhas, alguém vai fazer as suas escolhas. Isso. A gente tem que escolher ser o protagonista da nossa história, não é? Então venha ao encontro do que ela acabou de deixar de mensagem para vocês. Agradeço muitíssimo, agradeço a sua participação também que nos ajudou. E Bel, eu queria assim que as pessoas que puderam nos assistir aproveitem o melhor e que um dia possam ter a oportunidade de estar com você. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Nossa, Beth, aqui está sempre aberto. Venha sempre, tá? Obrigada. Eu me emocionei quando você falou e eu sou assim uma manteiga derretida, eu choro por qualquer coisa, tá?
Gente, até a semana que vem. E esta pauta, eu vou confessar uma coisa. Desde que comecei o programa, eu queria. Mas aí vai passando, o Abel não podia e tal. Aí começou tanta gente pedir constelações familiares, que queriam saber mais do que isso, e finalmente eu atendi o seu desejo, que quis que eu trouxesse para cá constelações familiares. Um bom proveito para vocês e um bom final de dia. Até mais!